Aos inexperientes. Alguns eu vi não têm experimentado o senso de importância da verdade ou de seu efeito, e agindo segundo o impulso do momento ou por excitação, seguem muitas vezes os seus sentimentos e desconsideram a ordem da igreja. Tais pessoas parecem pensar que a religião consiste principalmente em fazer barulho. Alguns que mal acabaram de receber a verdade da mensagem do terceiro anjo estão prontos a reprovar e ensinar os que estão estabelecidos na verdade por anos e que têm sofrido por seu amor e experimentado seu santificante poder. Os que são assim envaidecidos pelo inimigo terão de sentir a influência santificadora da verdade e alcançar um realístico senso de como esta os encontrou, infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Quando a verdade começa a purificá-los e purgá-los de toda a escória e impurezas, como seguramente fará quando recebida no amor a si mesma, aquele por quem é feita esta grande obra não sentirá que está enriquecido e aumentado em bens e que de nada necessita. Os que professam a verdade e pensam que sabem tudo antes que tenham aprendido os seus primeiros princípios e que se atrevem a tomar o lugar dos mestres e reprovar os que por anos têm permanecido firmemente pela verdade, claramente mostram que não têm compreensão da verdade e nada sabem de seus efeitos. Pois se conhecessem alguma coisa do seu poder santificador, produziriam fruto pacífico de justiça e seriam humildes sob sua suave e poderosa influência. Eles dariam fruto para a glória de Deus e compreenderiam o que a verdade tem feito por eles, considerando os outros melhores do que a si mesmos. Vi que o remanescente não estava preparado para o que está para sobrevir à terra. Estupefação, como letargia, parece possuir a mente da maioria dos que professam crer que estamos vivendo a última mensagem. Meu anjo assistente clamou com impressionante solenidade: Aprontai-vos, 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 pois a ardente ira do Senhor está para vir. Sua ira está para ser derramada, sem mistura de misericórdia, e todavia não estáis prontos. Rasgai o coração, e não os vestidos. Uma grande obra deve ser feita pelo remanescente. Muitos deles estão se demorando sobre pequenas provas. Disse o anjo: Legiões de anjos maus estão ao redor de vós, procurando introduzir suas terríveis trevas, a fim de serdes enlaçados e apanhados. Permites que vossa mente demasiado pronto se desvie da obra de preparação e das todo importantes verdades para estes últimos dias, e vos demorais sobre pequenas provas e entrais em minúcias especiais de pequenas dificuldades, a fim de explicá-las para a satisfação deste ou daquele. Tem-se alongado por horas conversação entre as partes envolvidas, e não somente o seu tempo tem sido perdido, mas os servos de Deus são retidos para ouvi-los, quando o coração de ambas as partes não está subjugado pela graça. Se o orgulho e o egoísmo fossem postos de lado, 5 minutos bastariam para remover a maioria das dificuldades. Anjos têm sido ofendidos e Deus desagradado pelas horas que são gastas em justificação do eu. Vi que Deus não se curvará para ouvir alongadas justificações, e Ele não deseja que os seus servos o façam. E assim esbanja em precioso tempo que devia ser empregado em mostrar aos transgressores o erro de sua conduta e tirando almas do fogo. Vi que o povo de Deus está em terreno encantado e que alguns têm quase perdido o senso da brevidade do tempo e o valor da alma. O orgulho tem se insinuado entre os guardadores do sábado, o orgulho do vestuário e da aparência. Disse o anjo: Os guardadores do sábado terão de morrer para o eu, morrer para o orgulho e o amor da aprovação. A verdade, a salvadora verdade, precisa ser levada ao faminto em trevas. Vi que muitos oravam para que Deus os tornasse humildes, mas, se Deus respondesse às suas orações, seria por terríveis coisas em justiça. Era seu dever humilharem-se a si mesmos. Vi que, se a exaltação pessoal fosse tolerada, levaria seguramente almas ao descaminho, e se não fosse vencida, mostrar-se-ia sua ruína. Quando alguém começa a parecer grande aos seus próprios olhos e pensa que pode fazer alguma coisa, o Espírito de Deus é retirado, e ele vai em sua própria força até que é vencido.
Vi que um santo, se reto, poderia mover o braço de Deus, mas toda uma multidão, se em erro, seria fraca e nada efetuaria. Muitos têm coração exaltado, insubmisso, e pensam mais em suas próprias pequenas ofensas e provas do que nas almas dos pecadores. Se tivessem em vista a glória de Deus, preocupar-se-iam pelas almas que perecem ao seu redor, e ao sentirem sua perigosa situação, apegar-se-iam com fé enérgica, atuante em Deus, e sustentariam as mãos dos seus servos, a fim de que pudessem ousadamente, mas com amor, declarar a verdade e advertir as almas a que se firmem nela, antes que a doce voz de misericórdia morresse na distância. Disse o anjo: os que professam o seu nome não estão prontos. Vi que as 7 últimas pragas estavam vindo sobre a desabrigada cabeça dos ímpios, e então os que haviam permanecido em seu caminho ouvirão amargas acusações de pecadores, e seu coração desmaiará dentro deles. Disse o anjo: tendes estado a vasculhar palhas, demorando-vos sobre pequenas provas, e pecadores se perdem como consequência. Deus está disposto a operar em nosso favor em nossas reuniões, e é seu prazer fazê-lo. Mas Satanás diz: embaraçarei a obra. Seus agentes dizem: amém. Crentes professos na verdade detêm-se em suas insignificantes provas e dificuldades que Satanás coloca diante deles. Gasta-se tempo que jamais poderá ser recuperado. Os inimigos da verdade têm visto nossas fraquezas. Deus tem sido ofendido. Cristo tem sido ferido. O objetivo de Satanás é alcançado. Seus planos têm sido bem-sucedidos e ele triunfa.